Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar sobre Cartas de Amor aos Mortos. Eu simplesmente adorei esse livro. Eu ganhei da editora, a minha edição é prova, então não é o livro mesmo, de verdade, tanto que ele não tem orelha, as páginas são brancas, não tem foto de ninguém, da autora. Enfim, aqueles exemplares que eles dão de cortesia, né, que é prova. É uma prova do livro. Enfim, eu ganhei da editora 5 e quando eu ganhei eu pensei... Pô, sei lá. Só que aí quando eu li assim... Meu, enfim, é sensacional. Vamos à história. Conta a história da Laurel. É um nome muito... Adorei o nome dela. Conta a história da Laurel. A Laurel tem, sei lá, 15 anos, mais ou menos. Sim, eu falei do vídeo anterior das Vantagens de Ser Invisível, mais um, esse daqui é juvenil também. Na verdade, ele é bem parecido com as Vantagens de Ser Invisível. Os autores são amigos, o autor das Vantagens de Ser Invisível e a autora, que é essa aqui, eles são amigos. Enfim, conta a história da Laurel. A Laurel... a irmã dela, a May, acabou de morrer num acidente X, que a gente só vai descobrir o que realmente aconteceu no último dia de vida da May, no fim do livro, lá pro fim do livro. Enfim, a Laurel, ela tá começando uma escola nova, porque a irmã dela morreu e ela não quer voltar pra escola antiga, sei lá, com vergonha, ou pra as pessoas não ficarem com peninha dela e tal, aí ela resolve mudar de escola. Com esperança que nessa escola ninguém saiba o que aconteceu com ela, ela quer começar a vida nova, né? Então, no primeiro dia de aula dela, nos primeiros dias, acho, uma professora dela, professora de inglês, pede uma tarefa um tanto estranha pra eles fazerem, uma tarefa diferente. Pedem pra sala escrever uma carta pra uma pessoa famosa que já morreu. Qualquer coisa. E ela escreve, a primeira carta que ela escreve é pro Kurt Cobain, porque o Kurt Cobain era o ídolo da irmã dela. E ela resolve escrever essa carta pro Kurt, só que a carta acaba ficando muito íntima, né? E ela resolve não entregar essa carta pra professora. E ela gostou dessa ideia e a partir daí ela começa a escrever várias cartas para várias pessoas que já morreram. E o livro todo é assim, de cartas que ela escreve para as pessoas famosas que já morreram. Então ela escreve pro Kurt Cobain, pro Jim Morrison, pra Amy Winehouse, pra Elizabeth Bishop, pro River Phoenix. Ela escreve pra uma galera que já morreu, né? E, bom, e nessas cartas ela conta, tipo, o que se passa com ela, tá? Então a Laurel, ela sofre ainda porque a irmã dela morreu, é uma morte recente ainda aqui quando começa o livro. E ela tenta superar isso porque a irmã dela era o ídolo dela, sabe? A ídola, né? Era a pessoa mais importante no mundo pra ela. Ela idolatrava a irmã. E ela tenta, no comecinho do livro, como ela tá numa escola nova, ela tenta ser que nem a irmã dela é. Ela fica pensando assim, como será que a May reagiria a isso? Como será que a May faria nessa situação X? Então ela passa uma boa parte do livro aí tentando não ser a irmã, ser como a irmã, né? Tanto que nos primeiros dias de aula, ela começa a usar as roupas que a irmã dela tem, né, que tá lá na casa dela ainda. E aí enfim. E nos primeiros dias de aula ela quer muito ter um amigo e ela não tem amigos. Aí ela conhece a Natalie primeiro. E a Natalie é uma pessoa super legal tal. E ela é amiga da Hannah também, então ela acaba ficando amiga das duas, da Hannah e da Natalie, que são, as meninas são super loucas, assim, sabe? São muito legais as garotas. São super descoladas, não sei o que. Elas não são as garotas mais populares da escola, mas a Hannah é linda, alta, magra, ruiva. Todos os caras querem ficar com a Hannah. E a Natalie é normal, assim, não tem nada demais, né? E elas ficam amigas, enfim, ela fica amiga também de um casal de adolescente lá.
X, que eu não me lembro agora o nome do casal de adolescente, que eles são super legais, eles são mais velhos, eles estão no último ano, né? E aí a Laurel fica amiga das duas e é uma amizade bem bonita, assim, e tal, né? E a Laurel se apaixona, tem o primeiro amor da vida dela, que é pelo Sky, que é um cara bonitão, mais velho também, assim, que ele estuda na mesma escola que ela, e ela fica pirada no cara. E no comecinho ele não dava muita bola pra ela e do nada ele começa a dar umas olhadas diferentes pra ela, não sei o que. E aí ela, né, eles começam, bem resumido toscamente, eles começam a ficar e passando o tempinho, ela descobre, a Laurel descobre que o Sky conhecia a irmã dele, a irmã dela, a May, que ele estudava na mesma escola que a irmã dela estudava antes. Mas ela não quer saber exatamente como foi que eles se conheceram, então ela fica meio com o pé atrás. Então ela fica assim, putz, ele conhece a minha irmã, ele sabe que ela morreu, e agora? Sabe? Então ela fica meio assim e tal, mas enfim. E o Sky, ele é um garoto, ele também tem uns problemas em casa, a mãe dele, o pai dele sumiu e ele mora só com a mãe, a mãe dele não bate muito bem lá das ideias e tal. Não sei exatamente o que a mãe dele tem, né? Mas ele é um cara, ele quer proteger a May, a Laurel, ele gosta muito dela e tal. E só que ele tenta dizer, e a Laurel vive falando pra ele que a irmã dela é perfeita, a May, né, que morreu. A minha irmã era perfeita, era a pessoa mais perfeita do mundo, ela não fazia nada errado. E ele falava assim, não, sua irmã não é perfeita, sua irmã fazia coisas erradas. Então ela não queria saber, sabe? Então, tipo, aí fica um negocinho no ar. Putz, ele sabe alguma coisa que a irmã dele fazia, que a irmã dela fazia, mas... E dá uma raiva da Laurel nessa hora, que você fica assim, pô, como assim? A garota não quer saber. Mas meio no fundinho ela sabe do que ele tá falando, tá? E, bom, e tem as amigas dela, né, que é a Hannah e a Natalie, que também vivem um drama. A Natalie também mora sozinha, mora só com a mãe. E a Hannah, os pais dela morreram, né? A Hannah é a ruiva, bonitona. Os pais dela morreram e ela mora com o irmão mais velho e os avós. Os avós são meio, enfim, são muito idosos e tal, então também na deles, né? Então os netos meio que se criam sozinhos. Só que a Hannah, ela tem um problema em casa com o irmão dela, que o irmão dela é muito violento, muito estúpido com ela. E a Hannah, e a Natalie, elas são... A Natalie é apaixonada pela Hannah. E a Hannah é apaixonada pela Natalie, só que a Hannah não quer admitir isso. É a mesma coisa lá do Senhor das Vantagens de Ser Invisível. É isso aí, é bem parecido. Só que aqui a história das duas são bem mais românticas. E a Hannah não quer assumir. Então a Hannah fica com vários caras mais velhos que ela, uns caras idiotas, estúpidos, que não dão a mínima porque ela é, porque ela pensa, né? Só vem, né, um corpinho e um rosto bonito. E isso incomoda muito a Natalie, só que a Natalie, putz, vai fazer o quê, né? Tipo, vai obrigar a garota a ficar com ela? Não. E a Laurel também fica, putz, mas a Laurel também é meio que dá e não, tipo, ajuda, mas também não atrapalha, fica ali só assistindo as duas, não sei o que, né? E a Laurel também tem uns problemas em casa, que os pais dela, antes da May morrer, os pais delas tinham se separado, porque a mãe dela tinha um sonho de ser atriz, e aí ela resolve se separar do pai dela e sair de casa, e ela mora em outro lugar. Mas quando a May morreu, a Laurel estava junto quando a May morreu, e foi um acidente. Só que a Laurel não contou os detalhes desse acidente, como realmente as coisas aconteceram. E a mãe dela insistiu muito pra ela contar e ela não contou. E a mãe dela resolveu sair da cidade, morar em outro lugar, e aí ficou só a Laurel e o pai dela morando em casa. E a Laurel acha que a mãe dela culpa ela pela morte da irmã dela, né? Então a mãe dela meio que fugiu do problema, sabe? Largou a filha dela com o marido, acabou de perder outra filha, sabe? Então, né? E aí a Laurel passa uma semana na casa do pai dela, que é onde ela realmente mora, onde morava a família toda, e outra semana com a tia dela, que a tia dela é muito engraçada, porque eu acho engraçado que a tia dela é super religiosa, sabe? Vive na igreja, reza o dia todo, tipo uma beata, sabe? Assim, reza bastante. E ela é super inocentezinha, a tia dela também. E a Laurel gosta dela e tal, mas elas não são aquelas coisas de amigas, ela não conta nada pra tia dela, também não conta nada pro pai dela. E o pai dela, depois que a irmã dela morreu e a mulher saiu de casa, enfim,
ele meio que... Ele ficou... Ele não conversa muito com a Laurel, sabe? Eles não têm aquela relação de pai e filho. E a Laurel sente muita falta disso. Só que ela não fala isso pra ele, sabe? Então, as coisas na casa dela ficam meio estremecidas. Ela fala que quando ela entra em casa, ela sente como se ela estivesse entrando numa casa fantasma. Que não tem nada, não tem ninguém. A casa vive vazia, escura. Nunca mais foi ninguém lá pra casa dela. Eles, sabe... Enfim, e ela conta a relação que ela tinha com a irmã dela de uma forma muito lírica, meio fantasiosa e infantil até. Ela conta histórias de quando elas eram crianças, várias, ela fica indo e vindo no tempo todo. Ela fica contando de quando eles eram crianças, que a May protegia ela no escuro, que ela falava pra ela que ela era uma fada, e ela acreditava que ela era uma fada, que ela podia voar, e elas faziam feitiços e tal. Então ela conta tudo como se fosse perfeito, sabe? E você, lógico, você lendo, eu percebi assim que, pô, não era na vida de ninguém assim exatamente. Mas era como ela via as coisas, com um olhar de criança. Então a Laurel, ao longo do livro, ela vai amadurecendo, sabe? Então, ao mesmo tempo, ela vai vendo que a irmã dela não era uma pessoa perfeita, que a irmã dela era humana. Tem esse, ao mesmo tempo, esse suspense do que realmente aconteceu no dia que a May morreu. E ao longo da história, você também percebe que tem alguma coisa que aconteceu com a Laurel também. Tipo, o que acontece com essa garota, né? E o mais legal é que essas cartas que ela vai escrevendo para essas pessoas que morreram, a gente fica sabendo um pouco da vida dessas pessoas que morreram. Por exemplo, ela pega tipo, coisas que aconteceram com Kurt Cobain, né? Que eu não vou nem dizer porque que eu adorei, né? As coisas que aconteceram com Kurt Cobain, com a vida dele, ela meio que compara com o que ela tá vivendo. A Amy Winehouse é a mesma coisa, a Janis Joplin, o Jimi Hendrix também, que ela acho que ela escreve pro Jimi Hendrix, não me lembro. Então, tudo que acontece na vida dessas pessoas famosas, ela começa a falar, até quando você... Tipo assim, ela tá escrevendo a carta pra Amy. Ela fala assim, quando você começou a se relacionar com aquele marido dela lá, que eu esqueci o nome, não, você achou, né? Aí ela pega e começa a comparar com o que ela tá vivendo, sabe? Então é muito legal, sabe? Meu, e esse livro, ele é muito rock and roll. Ele é muito rock and roll, porque a Laurel, por causa da irmã dela, ela é a maior fã do Nirvana que você pode imaginar. O Sky também é super fã do Nirvana, do Kurt. Aquele casal de amigos dela lá, que eu esqueci o nome, eles adoram a Janis Joplin, o Ramones, sabe? Então, enfim. Gente, é muito bom. É muito bom, eu aconselho. É bem parecido com As Vantagens de Ser Invisível, assim. Mas eu acho que esse daqui é um pouco mais pesado. Ou não. Enfim. Ah, e elas bebem pra caramba. Nossa senhora. Elas bebem muito. Mas depois, né, depois tem uma liçãozinha de moral ali e tal. É muito legal. Eu adorei, gente. Você lê rapidinho, numa sentada. É muito bom de verdade, tá? E há boatos aí de que vai virar filme com os mesmos produtores, eu não lembro se é da Culpa das Estrelas, parece que é. Meu, que bom que vai virar filme, espero que fique bem parecido com o livro, porque toda a hora, todo o tempo todo que eu tava lendo, eu imaginei, nossa, dá um filme assim, adolescente. Imagina a trilha sonora. Vai ser demais a trilha sonora. Bom, gente, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Porque eu gostei muito desse livro e eu aconselho todo mundo a ler, tá bom? Então é isso, semana que vem eu volto. Um super beijo pra vocês, tchauzinho.